Então, nós estamos no seminário de Transporte Internacional em Direito do Trabalho, promovido pela ABTI, Associação Brasileira de Transportadores Internacionais. Aqui do meu lado está a doutora Laura Antunes. Ela palestrou sobre questões referentes à Lei 12.619, que é a Lei do Descanso, conhecida como Lei do Descanso, ou Lei do Motorista. A doutora Laura abordou algumas questões polêmicas relacionadas à lei. Eu gostaria que a senhora falasse a respeito dessas questões polêmicas. A questão que eu vejo mais polêmica é o tempo de espera que o motorista fica aguardando carga ou descarga, porque a legislação previu que esse tempo seja remunerado com o valor da hora mais, indenizado com o valor da hora mais 30%. E o motorista pode ficar nesse tempo de espera dentro da própria jornada de trabalho. Quer dizer, não vai ser considerado tempo de espera, mas o trabalho dele vai ser o mesmo. Ele pode estar na carga e descarga fazendo o seu horário normal, ou ele pode, depois desse horário normal, estar na carga e descarga. Então, ele vai estar fazendo o mesmo trabalho, só que ele vai ser remunerado de formas diferentes. Enquanto ele está trabalhando, vai receber normalmente seu salário e, após as 8 horas, ele vai receber uma indenização da hora mais 30%. Então, é um tempo, na verdade, de trabalho, e que pode ser entendido que esse tempo deva ser remunerado deva ser não indenizado, mas remunerado como hora extra, porque não deixa de ser um tempo à disposição do empregador. Doutora Laura, a Lei 12.619, ela é uma lei de difícil fiscalização e também uma lei de difícil cumprimento, né? Como é que a senhora vê no dia a dia do judiciário a aplicação dessa lei? Realmente vai ser uma lei de difícil fiscalização. Nós do judiciário, o que nós recebemos? Depois que o fato ocorreu, já foi descumprida a lei. Então a gente pega assim os casos que já não foram fiscalizados, porque se fiscalizados fossem, a lei teria sido cumprida, né? Então nós não chegamos a fazer como judiciário assim fiscalização da lei. O que a gente faz? Cobrança de valores que não foram pagos. Agora, a questão da fiscalização tem que ser feita pela auditoria, os fiscais do trabalho, né? O senhor poderia fazer um apanhado assim sobre os pontos positivos e os negativos da lei? Sim, os pontos positivos, os pontos negativos, começando pelos pontos negativos, são aqueles pontos que nós consideramos ainda passíveis de uma discussão, passíveis de uma flexibilização, passíveis de um ajuste, para que a gente possa atingir o melhor e o máximo possível do abrigo da lei, para que as transportadoras tenham condições de cumprir a legislação. Porque como o país são dimensões continentais, então o que serve para o sul não serve para o norte, não serve para o sudoeste ou sudoeste do país. Então são esses pontos abordados na palestra que nós queremos discutir ainda, e está sendo discutido com quem de direito, né, para que a gente possa aproximar o máximo possível a legislação. Os pontos positivos, a gente é fácil de falar, né? Nós temos aí uma segurança jurídica agora, as empresas que cumprem rigorosamente a legislação, elas têm uma segurança jurídica, o próprio motorista tem uma qualidade de vida melhor, o tempo de direção, ele facilita muito a condição física e ele vai dirigir com seus reflexos em plenas condições, coisa que até então muitos não preservavam a sua condição física, até utilizando outros meios não tão lícitos para conseguir suportar a carga horária. E por isso nós consideramos que a lei vem em boa hora, com certo atraso até, mas ela veio positivamente e nós apoiamos totalmente. Como que o senhor vê o atual posicionamento do Judiciário Trabalhista face às recentes decisões pontuais pró-empregador? A Justiça do Trabalho vem acompanhando de perto as novas condições de trabalho decorrente da lei que regulamentou a profissão do motorista.
Ainda é cedo para nós, desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho em Porto Alegre, para termos uma posição definida em relação a isso, ou pelo menos predominante na jurisprudência, porque ainda não houve tempo para que as ações ajuizadas no primeiro grau chegassem ao tribunal. Eu mesmo, como componente da 8ª turma do Tribunal Regional do Trabalho, ainda não tive oportunidade, e nem os meus colegas de turma, de apreciar uma ação trabalhista decorrente disso. Mas já estamos vendo alguns pontos bastante controversos a partir de decisões de colegas de primeiro grau, especialmente decorrentes dos intervalos da jornada, das horas extras e muito especialmente do controle de jornada, a partir da necessidade de que o empregador tenha isso com uma acuidade muito grande, né? A jornada do motorista sempre foi considerada uma jornada externa e com base no artigo 62.1 da CLT, em muitos casos interpretada sem a necessidade de que houvesse controle de horário. A lei modifica isso radicalmente. O empregador, a partir de agora, deverá ter uma prova muito consistente do controle de jornada, e o que se vê a partir dessas decisões, eventualmente pró-empregador, é que em alguns casos a prova tem sido bem constituída nesse aspecto, né? A lei ainda vem sendo discutida, já há propostas de alteração, ela muda profundamente a condição de trabalho do motorista. O espírito da lei, em um de seus aspectos mais essenciais, regular a atividade do motorista, preservando a sua saúde, diminuindo os acidentes do trabalho, que muito nos preocupam, e a Justiça do Trabalho, com certeza, está bem atenta a esses aspectos. As alterações que vêm sendo implementadas na lei, apesar da ampla discussão entre as categorias profissional e econômica que ocorreram antes da publicação da lei, há muitas alterações a serem implementadas. Essas alterações, elas descaracterizam o texto original da lei? Bem, em primeiro lugar, destaco a importância desse evento, porque sempre é de fundamental importância a discussão de uma nova lei que se busca implementar agora. Essas alterações têm o objetivo de trazer melhorias para as condições de trabalho dos motoristas, tanto no plano da saúde do trabalhador, estabelecendo uma jornada de trabalho limitada, com períodos de descanso determinados, e também ela busca fazer alterações no Código Nacional de Trânsito, tendo em vista a segurança no trânsito, né? Então, esses períodos de descanso que a lei estabelece, essa limitação na jornada de trabalho, esse controle das horas de trabalho que os motoristas cumprem, tem esse objetivo, esse espírito da lei, no sentido exatamente de diminuir o número de acidentes de trânsito, que hoje no Brasil é um número assustador. Existem muitas pessoas que perdem a vida no trânsito, outras que ficam mutiladas, e isso resulta numa incapacidade, muitas vezes, para o trabalho. Isso é uma preocupação de todos os governos, da sociedade brasileira. Então, essa nova lei, ela tem esse espírito, e essas alterações seria importante que fossem implementadas o mais breve possível. O senhor pode fazer um apanhado do evento? O que de mais relevante o senhor acha que foi debatido, foi discutido? Sim, a importância desses eventos é aproximar o judiciário da sociedade, dos advogados, e que nós possamos debater. O direito não tem verdades absolutas e nós precisamos dialogar. Os corpos sociais precisam dialogar para melhorar o diálogo social e fazer a sociedade evoluir. Aqui especificamente nós estamos vendo problemas relativos aos transportes de longa distância, cargas, a duração do trabalho, os direitos e os deveres dos empregados e dos empregadores. Isso é muito importante porque aos pouquinhos vai se sedimentando um senso comum, uma parte cede de um lado, outra parte cede do outro, e nós temos melhores condições de trabalho, mais segurança no trânsito, menos acidentes, e com isso ganha toda a sociedade. Essa é a grande virtude de um evento como esse. Ao término deste evento importante trazido à Uruguaiana, Guilherme Boger, eu queria saber de você
qual foi o seu um feedback, me deu uma análise do que foi esse evento aqui em Uruguaiana. Esse evento em Uruguaiana, ele retrata uma realidade, né, como todos os palestrantes aqui, convidados que estiveram presentes, destacaram, que é uma mudança, e toda mudança ela passa por diversas situações, né, positivas e negativas. Então, como entidade de classe representativa, a BTI está preocupada com essas mudanças e, da melhor forma possível, estará orientando as empresas de transporte internacionais, os empresários, e estará também, a nível parlamentar, procurando adequar a situação específica do transporte a longa distância no quesito transporte rodoviário internacional de cargas. Então, o nosso objetivo como entidade é este, né, de divulgar e estar atento às mudanças, que elas sejam menos impactantes no sentido dos custos, onerando nas questões dos reflexos junto aos empregadores, e a questão da competitividade no transporte internacional com os outros países. Então, dessa forma, a gente agradece e toda essa diretoria está muito envolvida nesse processo de mudança.